Acerte na comunicação com seu cônjuge ou com seu sócio. Talvez você não saiba, mas comunicação é o fator número 1 alegado nos processos de divórcio. E por que será que isso acontece, né? Quando a gente está namorando, a gente quer casar, a gente procura escolher as palavras com carinho, a gente pensa antes de falar para não assustar o pretendente, mas por alguma razão, à medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai ficando confortável com a comunicação, parece que a gente vai ficando meio acomodado e sem se importar se de fato estamos entregando a mensagem que a gente deseja, e aí vem os problemas de comunicação, né, isso, amor? Isso, comunicar é uma coisa, nos comunicarmos é uma coisa tão importante, gente, nós temos que ser bons nisso, né? Não é só um presidente que faz uma declaração e derruba a Bolsa de Valores e dá aquele caos todo, né? Então, assim, mas nós também nas relações, né? Nas sociedades, nas parcerias de negócios e nos casamentos, né? Então, muitas coisas que nós usamos, muitas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, elas mais atrapalham do que ajudam. E nós não percebemos. Por que nós não percebemos? Porque nós acabamos nos acostumando com a utilização delas, porque elas são aplicadas normalmente nas séries, nos ambientes, nos nossos amigos, nos ambientes que nós circulamos. Mas elas são claramente destrutivas, elas não colaboram para o nosso objetivo. Exatamente. Algumas palavras, quando usadas, elas causam um efeito no interlocutor e por isso a gente tem que se preocupar sim com o que a gente vai falar. Afinal, comunicação não é o que se fala, é o que se entende e a gente precisa, como o Ed falou, ser bom de comunicação. Então, a gente vai dar algumas dicas para vocês para uma boa comunicação, uma comunicação sem ruído, uma comunicação agradável que você vai alimentar aí o seu relacionamento tanto com o seu sócio ou o seu parceiro de vida. Então, vamos lá. A palavra nunca. Sabe quando a gente chega para o cônjuge, você nunca faz isso, você nunca isso, nunca aquilo, ou a palavra sempre, você sempre faz isso, sabe aquela palavra com julgamento já, aquela carga? Pois é, essas duas palavras devem ser evitadas, porque normalmente elas beiram a mentira. Porque quando você fala assim, você nunca me ajuda, nunca é 0 vezes. Ou você sempre faz isso, é 100% das vezes. E não é uma palavra provavelmente verdadeira para a situação. E a gente fala isso com sentimento de crítica e gera no outro, com certeza, uma reação que não coopera para um bom relacionamento. Outro tipo de linguagem, né, que deve ser evitada, linguagem pejorativa, né? Às vezes a gente fala até em tom de brincadeira, você é burro, né? Ai, que idiota! Esse tipo de comunicação não deve ser comum, não deve ser normal, porque não é normal entre um casal ou sócios, nem de brincadeira. A gente precisa manter a nossa comunicação num nível mais elevado. E tampouco palavras chulas, né? Palavrão, palavras de baixo calão. A gente tem que se comunicar com elegância, de maneira eficiente e eficaz na entrega da nossa mensagem. E essas palavras, assim, que às vezes você está acostumado a utilizar, que são vulgares, são palavras chulas. Se você não vou ficar falando aqui só para não... Nem para dar ideia. Nem para dar ideia para você, mas vai lá no ChatGPT, no Google, pergunta o que são as palavras chulas, você vai ver que você possivelmente utilize muitas delas. Elas criam um ambiente contencioso, um ambiente tenso, um ambiente desgastado já. Ela já piora o ambiente. Só por si só é como se ela poluísse, ela sujasse, fosse uma fumaça que você jogasse no ambiente. Exato. Enquanto palavras educadas, gentileza, produz paz, produz harmonia, produz unidade, né? Constroem pontes, né? Então, assim, o quanto você, que está aqui consumindo o nosso conteúdo, que você deseja acertar, a gente não sai de casa, a gente não começa o nosso dia querendo piorar as coisas, a gente quer acertar. Então, começa entendendo que tem coisas que talvez você vai ter que falar, eu vou tirar isso da minha vida, eu não vou mais. Talvez você tenha até uma autoimagem de si mesmo como a pessoa que usa aquelas palavras, mas partindo do princípio que você quer se tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor, você vai
tirar elas do teu vocabulário a partir de agora. Tirar umas e acrescentar outras que talvez você precise colocar no seu vocabulário para ser uma pessoa mais gentil. Por exemplo, às vezes a gente até esquece no casamento de pedir por favor, falar obrigado, porque a gente assume que é meio uma obrigação. E não é. Então, zele pelo seu relacionamento, zele pelo seu casamento. O seu cônjuge deve ser a pessoa melhor tratada por você na vida. E se você tem um sócio, você tem uma empresa, um negócio, respeite o seu sócio e trate-o também com gentileza. É isso aí, acerte a sua comunicação e eu tenho certeza que a sua vida será mais leve. É isso aí, família forte, sociedade forte.